Olá, bom dia, meus queridos. Vamos continuar desconstruindo a Matrix dentro de vocês? Então, se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu recomendo que você assista, porque o assunto ele tem uma sequência, certo? Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, você vai ter dificuldade para acompanhar daqui para frente. E se você é a primeira vez que está me vendo, eu sou a Conceição Vitor, idealizadora e fundadora do Projeto Águia, que visa proporcionar a vocês conhecimentos e ferramentas para a sua expansão de consciência, ok? Então, vamos ao assunto de hoje. Por que eu digo desconstruindo a Matrix? Porque ela é construída. Nós não nascemos programados, né? Nós não nascemos com uma programação mental. Nós nascemos com uma bagagem espiritual, que é muito diferente. Essa programação mental, ela vai sendo incutida em você pelo sistema ao longo da sua vida, certo? Desde que você nasce até praticamente nas vésperas de você voltar de onde você veio. Então, os sistemas de crença, que constitui o nosso ego, constitui a nossa capa mental, que nos proporciona uma forma de nos movimentarmos na sociedade sem sermos rechaçados, né? Então, aquele que anda na caixinha, que está dentro da caixinha, que é obediente à caixinha social, ao sistema, esse é benquisto, né? Esse é bem visto pela sociedade, esse é uma pessoa normal. Só que nós não somos normais, nós somos naturais. E quando nós tentamos ser natural, tentamos ser nós mesmos, a sociedade bate forte. Então, nós temos que adquirir uma força interna. Adquirir não, acessar, porque essa força nós temos. É o nosso espírito, a nossa alma, a nossa essência, a nossa centelha divina. Ela é forte, é sábia, é poderosa, mas nós não sabemos disso. E o sistema faz questão que a gente não saiba, ok? Então, nessa segunda parte, nós vamos estudar, nós vamos falar sobre os sistemas de controle mental, que são o sistema familiar, o sistema educacional, o sistema religioso e o sistema midiático, que são os 4 membros do dragão social. Ok? Então vamos lá. Preparados para desconstruir a Matrix em você. O controle mental ideológico. O medo é, basicamente falando, a crença no mal. E são nossas crenças que manifestam o mundo externo. É um estado de consciência poderoso, dado ao extremo poder que a humanidade lhe confere, pela intensidade com que o experimenta. É dessa energia altamente negativa que os senhores do mundo, ou a elite global, se utilizam para manter a sua hegemonia sobre os humanos. O modus operandi dessa facção tem como principal ferramenta o medo. A humanidade é doutrinada desde o berço no medo à mudança, ao futuro e à morte, pois o medo tem a importante função de nos tornar inseguros, incapazes, incompetentes
inoperantes, irresponsáveis e facilmente controláveis. E isso remonta a milênios. E isso foi sendo incutido em nosso DNA e em nossa psique, gerações após gerações, eras após eras, por intermédio dos vários institutos sociais, o sistema, quais sejam: o sistema familiar, um dos braços do dragão. A criança não nasce com medo, exceto traumas pré-encarnatórios gerados por medos em vidas anteriores. O medo é aprendido na sociedade ao longo de toda a vida. Antes mesmo de aprendermos a falar, aprendemos a temer, pois, igualmente doutrinados no medo, nossos pais apenas reproduzem o que aprenderam de seus pais, e estes de seus avós, e assim sucessivamente no decorrer de nossa história. Todos somos multiplicadores da cultura do medo, como reles serviçais da matrix de controle. O substituto do medo pela ameaça, na orientação familiar, deveria ser o convencimento pela compreensão. Conduzir a criança a compreender e reconhecer os riscos a que se expõe por determinados comportamentos e atitudes, e deixar a ela a oportunidade e a responsabilidade da escolha, bem como a consequente administração dos resultados, seria uma orientação saudável. Assim também, o substituto para o medo dos pais seria o respeito pelos pais e pelo que eles representam. O medo pressupõe o autoritarismo. O respeito pressupõe a autoridade. Assim como o medo pressupõe a obediência cega e a compreensão pressupõe o discernimento consciente. Facetas do medo familiar: medo de cair, de machucar-se, de experimentar, de escolher, de expressar o que pensa e sente, de errar, de ser castigado, de ofender a Deus, de desobedecer e desagradar aos pais, de escuro, de animais. Quem de nós já não dormiu ou fingiu dormir com medo do bicho-papão? E esse medo nos acompanha ao longo da vida, quando nos são acrescentados outros tantos em outros institutos sociais. Nossos pais nos impõem medo pelo medo de serem julgados pais incompetentes pela sociedade. Quem tem medo se impõe pelo medo, é pura consequência. Sistema educacional, outro braço do dragão. Esse nos doutrina para a escravidão futura, ou seja, para o trítico que, segundo Jean-François Briand, da servidão moderna consiste em obedecer, produzir e consumir. O sistema educacional, cada dia mais, retira-nos do convívio familiar como se nos recrutasse a um treinamento massificante de um campo de concentração. Iniciamos a vida escolar cada vez mais cedo, maternais, e saímos dela cada vez mais tarde, pós-graduação. Com isso, perdemos muito da individualidade de um ambiente intimista e diversificado, a família, para um ambiente massificado, a escola. Hoje, as escolas não formam cidadãos, elas formam profissionais, ou melhor dizendo, serviçais robotizados e ferrenhos competidores, que têm a ilusão de exercer a livre escolha. Hoje, esses robôs humanos não escolhem exercer uma profissão condizente com suas aptidões, mas sim a profissão mais rentável. E por quê? Porque precisamos consumir e sustentar o sistema econômico-financeiro. Por intermédio da educação, ou seja, doutrinação,
somos totalmente manipulados a ter como verdade os preceitos e conceitos que vêm de fora, ou seja, são impostos por outros. E o fazemos sem questionamentos, pois aprendemos a obedecer desde o sistema familiar. Somos presas fáceis para essas mentes negativamente prodigiosas, na medida em que aceitamos imposições dogmáticas sem reflexão alguma. Há milênios, a educação no Ocidente está na mão dos jesuítas, a facção cabalista do Vaticano e uma das principais cabeças pensantes e atuantes do governo secreto do mundo. Como tergiversação da real doutrina de Jesus, o cristianismo romano transformou-se na maior matriz de controle da mente do mundo ocidental. O catolicismo, seu método educacional baseado em dogmas de medo, incapacidade e separação, culpa, pecado, condenação eterna, inferno, inferioridade do ser humano perante Deus e santos, etc. É um fator preponderante no aniquilamento da raça humana a uma condição de impotência, mendicância e obediência. Os jesuítas controlam não só a educação no mundo ocidental, mas também em parte do Oriente Médio, através da Irmandade Muçulmana, uma facção fundamentalista islâmica cujo passado está ligado à Alemanha nazista. O ensino religioso nas escolas ocidentais, embora a diversidade de religiões sobre o planeta, restringe-se à religião cristã. O único símbolo religioso que se vê nas escolas ocidentais é o Cristo crucificado, em uma mensagem subliminar de terror. Se você desobedecer, este será o seu fim. Dogma da condenação. Quando o Brasil decretou o fim dos símbolos religiosos nas escolas, pelo presidente Lula, foi duramente criticado, mormente pelos próprios brasileiros mentalmente controlados. Ora, afinal, este foi um grande desserviço à cabala dominante. Nos tempos atuais, houve uma considerável aceleração no emburrecimento da humanidade. A primeira providência foi, aos poucos, excluírem dos currículos básicos disciplinas que norteavam a capacidade de pensar do estudante. Sociologia, psicologia, filosofia, ética, para os brasileiros a moral e cívica, etc. E acrescentarem massivamente disciplinas puramente técnicas, matemática financeira, estatística, economia, administração, contabilidade, análise de sistemas, etc., com a finalidade de formar meros serviçais, reprodutores dos sistemas e atrofiados no lado direito do cérebro, a intuição. Hoje não se incentiva nem o hábito da leitura, e muito menos o da escrita. Estamos na era do X, múltipla escolha, o que tirou do estudante a necessidade de pensar e responder com suas próprias palavras. Lá se foi a habilidade de expressar o pensamento em palavras. Capitaneado por outras formas de controle, principalmente as matrizes de controle químico-tecnológicas, o sistema educacional atual está realmente emburrecendo a humanidade. Medicamentos, sobre os quais falaremos na parte 2 desse seriado, que reduzem o nível de QI, produzem danos neuronais e anomalias na capacidade cerebral, como déficit de atenção, comportamentos psicóticos violentos, etc. São larga e legalmente ministradas aos alunos nas últimas décadas. They do not want your children to be educated. You think the purpose of education is reading, writing, and arithmetic? The purpose of education is to change the thoughts, actions, and feelings of students. Hitler wanted to control the education system in Germany. Stalin did in Russia, Mao Zedong in China. You have to get a hold of the minds of the young, where you break the person's values. You break their understanding of their individuality.
You bring them to consensus with the group. They become a member of the collective. It's Soviet education, basically. That's what, might as well say it. It's Soviet education. You cannot expect to have a smoothly running world socialist system if you have people out there who are going to object to what you're trying to do. So you have to brainwash. If you sat around a table and you said, right, what we need to do is we need to find some way of getting young people to see the world the way we want them to see it, so that by the time they become adults, they are completely following the reality we want them to believe in. Someone might say, well, they might not have it but you know the ideal thing? What we do is we have a system where we take children away from their parents at least 5 days a week, all day, from about the age of 4 and 5, and we have control of their minds until they're about 17, 18. That would be ideal. Well, of course, that's what happens. Yeah. It's called the education system. Yes. And it's indoctrination. Schooling is a form of adoption. You give your kid away to a group of strangers. You accept a promise, sometimes stated and more often implied, that the state, through its agents, knows better how to raise your children and educate them than you, your neighbors, your grandparents, your local traditions do. And that your kid will be better off so adopted. By the time the child returns to the family or has the option of doing that, very few want to. Their parents are some form of friendly stranger too, and why not? In the key hours of growing up, strangers have reared the kid. Now let's look at the strangers, of which you were one and I was one. Regardless of our good feeling toward children, regardless of our individual talents or intelligence, we have so little time each day with each of these kids, we can't possibly know enough vital information about that particular kid to tailor a set of exercises to that kid. So what we do is accept, and of course if we don't accept this, we're fired or harassed. We accept a state's prescription that's written in manuals. You do this first and this second and this third. And the way the state checks on whether you've followed that diet is there's standardized tests given at intervals. If your kids do badly, it does not mean that they're bad readers or anything else. It means that they haven't been obedient to the drills the state set down, and they're marked for further treatment later on, or they're marked to be excluded from responsible jobs. Perhaps some ways by being excluded from the colleges that lead to responsible jobs, in other ways from the licenses that lead to responsible jobs. This was all worked out. It didn't evolve by a lot of rational people saying, we'll take this, this, and this from the past, then the next generation will take this, this, and this. This was set down largely in a handful of places. I think it's important to understand that most of the educational programs that are implemented in the United States stem from the National Education Association. And the NEA was actually founded by John D. Rockefeller. And John D. Rockefeller, I think, voiced the beliefs of this ruling elite that wants to try to homogenize our education system when he was quoted as saying, I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers. So I think the education system is not only pushing people into a socialized version of government, but also dumbing the individual down to the point to where he'll be a good worker in the factory, or he'll be a good worker in Silicon Valley. He may know a lot about computers, but he is not going to have a classic education that would allow him to take all of the facets of
the culture and the society and put it together and really form an intelligent opinion as to what's really going on and what might be in the best interest of the individual. Muito do que se aprendia nos primeiros anos da adolescência, hoje só vamos ter conhecimento na faculdade. Não se sabe mais interpretar o que se lê, nem escrever o que se pensa, se é que pensa algo. Quem não pensa, não tem argumentos. Quem não tem argumentos, não questiona. Quem não questiona, obedece cegamente. Quem obedece cegamente, não promove mudanças. Melhor para eles. O sistema religioso é a espinha dorsal do dragão. Ele controla os 2 primeiros para servir ao sistema político, econômico, financeiro do qual faz parte. Dividir para conquistar. Esse é o seu lema, pois a cisão enfraquece. A verdadeira religiosidade está no caráter e não na fé, dizia Mahatma Gandhi. Nenhum dos mestres que encarnou na Terra para conduzir este audacioso projeto de ascensão humana e planetária nos deixou religiões, mas sim ensinamentos fundamentais para que pudéssemos nortear nossas escolhas. Nenhum deles nos legou dogmas. Nenhum nos instruiu a conduzir nossos caminhos através da imposição de poder uns sobre os outros. Mas foi exatamente isso que fizemos. Quando criamos as religiões dogmáticas, criamos também o fanatismo e a intolerância religiosa, a bibiolatria. Vimos nascerem os genocídios das cruzadas, da Santa Inquisição, dos extremismos islâmicos e muçulmanos. Vimos os primeiros cristãos serem perseguidos e mortos pelo mesmo braço de ferro, Roma, que séculos depois perseguia e matava os não cristãos ou pagãos. Assistimos o instituto religioso a afundar-se em instituições fundamentalistas político-econômicas, como o Sinédrio e, posteriormente, o Vaticano. São instituições de poder absolutista capaz de decidirem quem vive e quem morre no planeta. No Ocidente, como instituição político-financeira, a faceta religiosa do Vaticano é tão somente um instrumento de dominação e controle, haja vista o processo de aculturação generalizada, ou lavagem cerebral, que empreenderam sobre os povos conquistados pelo poder político, a qual deram o singelo nome de evangelização. A população indígena das Américas foi praticamente dizimada pelo jesuitismo, porque o índio morre, mas não renega sua cultura. Seus templos sagrados foram vilipendiados, destruídos e soterrados por igrejas construídas sobre seus escombros. Todas as culturas conquistadas foram saqueadas, e o ouro e prata levados para o Vaticano e para a construção de ricas e suntuosas catedrais, principalmente na Europa. Onde estão aí as virtudes ensinadas e vivenciadas por Jesus? Onde o respeito, o amor, a humildade, a benevolência, a tolerância, a compaixão, o não julgamento? O Vaticano é a antítese dos ensinamentos do Rabino Galileu. Desde o Concílio de Nicéia, 325 d.C., quando o imperador Constantino I adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, suprimindo 90% dos evangelhos e manipulando os 4 restantes, dando origem ao que ficou conhecido como Igreja Católica Apostólica Romana, que o instituto religioso passou a ser uma importantíssima matriz de controle da cabala escura. Note-se que seu nome não traz a menção de ser uma instituição cristã, portanto, ela apenas usufruiu do fato de que as ideias cristãs cresciam assustadoramente em Roma na época. Ao adotar e tergiversar o cristianismo para o catolicismo,
Roma garantiu o domínio do Estado sobre o povo através da Igreja. Não era o Estado quem ditava as ordens e as leis, era Deus, através de seu legítimo preposto aqui na Terra, o Vaticano. Talvez a população em geral não saiba, mas dentro da hierarquia da Santa Sé, o chefe dos jesuítas, que é uma ordem militar, é o confessor do Papa, tamanha sua importância. Tanto poder deu ao representante desse cargo o nome popular de Papa Negro, e, na verdade, é de quem partem as grandes decisões e atitudes do Vaticano. Este termo tem duas conotações. Primeiro, o Papa de batina negra, e segundo, o Papa representante da Cabala escura. Tanto no Ocidente quanto no Oriente, as religiões cabalistas trataram de suprimir imediatamente a energia da deusa de seus preceitos. Masculinizaram a divindade e demonizaram a mulher, como portadora e disseminadora do pecado, Eva Madalena. Com isso, retiraram da humanidade a energia crística do verdadeiro amor, energia com a qual a Cabala não consegue lidar. Em seu lugar, criaram a energia do medo, com que vivem, dominam e escravizam. O Deus que tem ira, que julga, que pune, que exige sacrifícios, que mata e que condena ao fogo eterno as criaturas pecadoras. O sistema político-econômico-financeiro, a cabeça e o coração do dragão. Aí está a cabeça do dragão, a que tudo trama, manipula e coordena como se fosse uma rede por sobre o planeta e todos nós. E coração, porque sem ele a Cabala não sobrevive. É a minoria dominante e dominadora que os pesquisadores chamam a elite global. Grandes industriais, banqueiros, clérigos e militares, europeus, americanos e asiáticos, que estão por trás de tudo o que acontece, se valendo de seus asseclas como testas de ferro, aqueles que mostram a cara, para se camuflarem como camaleões. São indivíduos em corpos humanos sem serem humanos, pois não têm empatia alguma com os terráqueos. Para eles, somos apenas serviçais em potencial. Não é o presidente que manda nos Estados Unidos, é a CIA. Eles tomam decisões e atitudes que o governo nem fica sabendo, mas tem que arcar com as consequências. Kennedy denunciou isto abertamente e pagou com a vida. Bill Clinton também declarou haver um governo por trás do governo. E da Casa Branca, eles lançam seus tentáculos por todo o planeta, sempre usando a mesma receita: ação, reação, solução. A indústria da guerra. Uma política de saque, empobrecimento e morte. Criam-se guerras para vender armamentos, espalhar o medo e dizimar boa parte da população. São os mesmos que armam os dois lados do conflito e depois invadem para restituir a paz. Na verdade, o que está por trás de tudo é o vil metal, que neste caso atende pelo nome de petróleo. Os Estados Unidos não o possuem, mas é o país que mais o consome, e sua moeda é lastreada não em metais preciosos, ouro e prata, mas em petróleo. Com pouco esforço, podemos perceber que a maioria dos ataques terroristas que os Estados Unidos sofreram, entre aspas, foi impetrada, coincidentemente, por países produtores de petróleo e contrários à política extorsiva dos norte-americanos. Kuwait, Iraque, Afeganistão. Isso justifica a invasão, a subjugação e posterior saque do ouro negro desses países. Esse é o mesmo motivo pelo qual eles querem invadir o Irã, a Síria e, sem dúvida, a Venezuela será o próximo alvo. Para quem não sabe, o solo sírio é um imenso manancial de gás natural. Isso tudo nos leva a uma outra faceta das ações criminosas dos senhores do mundo: a false flag ou bandeira falsa. False flag ou bandeira falsa
é uma tática muito comum e recorrente do governo secreto. Cria-se um evento falso, culpa-se aqueles a quem querem atingir, provocam uma comoção geral e legitimam sua ação negativa. Há pouco mais de um ano, presenciamos 2 falsas bandeiras que foram os atiradores da Blackwater contra civis no Egito e o uso de armas químicas na Síria. Tanto uma quanto a outra foi patrocinada pela mesma mão, com o fim de fazer o mundo se voltar contra os governos responsabilizados e justificarem uma invasão do grande justiceiro do planeta, os Estados Unidos. Talvez a maior bandeira falsa tenha sido o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Exaustivamente, os vídeos mostraram, e hoje engenheiros suíços afirmam que as torres foram implodidas. O choque do avião não teria o impacto necessário para fazê-la vir abaixo por completo, pois eram constituídas de puro e espesso aço. O 11 de setembro aconteceu para impedir a implantação do Nezara, o novo sistema financeiro fora das garras do Federal Reserve, e para justificar uma invasão ao Afeganistão. A falsa bandeira mais convincente da Cabala, se valendo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, é a medicina preventiva. Não contentes em lucrar com nossas doenças, resolveram lucrar com a nossa saúde. Convenceram-nos de que devemos consumir um monte de drogas para prevenir doenças que, em 90% dos casos, não se concretizariam. Isso envolve a indústria dos planos de saúde e grandes laboratórios. Quer um exemplo? Para fortalecer os dentes, obrigam-nos a consumir água fluoretada, que enfraquece os ossos e aumentou assustadoramente a incidência de osteoporose. Para prevenir a osteoporose, eles nos ministram cálcio, que causa tumores cancerígenos. Assim, os laboratórios ganham com o flúor, com o cálcio e com a quimioterapia, além das consultas, exames, internações, cirurgias e os planos de saúde cada vez mais caros. Não fosse a medicina preventiva, dificilmente as pessoas iriam comprar planos de saúde, pois que raramente iriam usá-los. Com os planos de saúde, você faz consultas, exames e se medica sem estar doente. Ou seja, é uma falsa bandeira, já que a Organização Mundial da Saúde assusta a população com a possibilidade de vir a ter uma determinada ou todas as enfermidades às quais ela oferece prevenção. Agora, já sabemos que nossas crenças são forças criadoras de extremo poder, e o medo talvez seja a crença que mais manifesta a realidade na terceira dimensão. Aquilo que se crê se manifesta. Então, na medida em que você fica na frente do espelho, apalpando as mamas diariamente à procura de nódulos cancerígenos, está se criando câncer. Isso não quer dizer que as pessoas nunca teriam câncer de mama, ou qualquer outro, pois vivemos nos autodestruindo. Mas muitas mulheres que não o experimentariam acabam plasmando a doença de tanto temê-la. A Cabala agradece. E assim é com a falsa bandeira dos direitos humanos na ONU, a falsa bandeira das epidemias viróticas, ebola, gripe aviária, gripe suína, H1N1 e outras superbactérias produzidas em laboratórios, ou a falsa bandeira do aquecimento global pela emissão do CO2, o que cientistas de renome já provaram ser inverídico. É, sim, um processo natural cíclico planetário, e nós sabemos bem disso. Temos também a falsa bandeira da escassez de água e alimento, sendo que o planeta é constituído de 2/3 de água. É água salgada? Sim, mas existe um processo simples e barato chamado dessalinização.
Prestem atenção e verão que esses medos e culpas são incutidos na população para frear o desenvolvimento dos países emergentes. Agora fica fácil entender por que George Bush não assinou o Tratado de Quioto de proteção ambiental, alegando que o importante era a economia dos Estados Unidos e não o meio ambiente. Todos os países participantes desse tratado, ingenuamente ou não, assinaram uma false flag. Endividamento e escassez. A política econômica e financeira, empreendida pelo Fed, Federal Reserve, e suas crias, o FMI, Banco Mundial, Bank of America, Europe Bank, etc., é de aniquilamento total da humanidade pelo endividamento, escassez e pobreza. O tão cobiçado e idolatrado dólar americano, brasileiro morre de inveja de não ter um igual, é uma moeda virtual, fiduciária, pois, como já sabemos e já dissemos, não é lastreada em qualquer metal precioso, durável. Portanto, não possui valor intrínseco e sim um valor irreal, baseado na relação de confiança. Em resumo, é puro papel. O dólar é lastreado em petróleo, que é um bem perecível. Ficou claro agora o motivo pelo qual os Estados Unidos precisam invadir os países produtores de petróleo, que se recusam a abastecê-los? O sistema financeiro com base em bancos centrais, idealizado e criado pela família Rothschild, talvez possa ser classificado como o maior roubo da história. Não podemos negar que são mentes prodigiosas. Eles conseguem convencer os governos e a população de que são os mais bem-intencionados seres da Terra. Tanto é verdade que os Rothschilds convenceram os países a depositarem seus lastros ouro no Fed, o Federal Reserve, que é uma espécie de banco central mundial, porém de propriedade privada, para que esse ouro ficasse em segurança. Hoje, o que restou desse tesouro mundial é apenas barras de tungstênio coberto por uma camada fina de ouro. O mundo foi roubado, Senhor. E por não existir mais o ouro em seus cofres, o Fed passou a se sustentar com dívidas. Não as dele, obviamente, as suas. A cada dívida que você faz, o Fed emite moeda no valor correspondente, ou seja, papel sem valor, ou podemos chamar de dinheiro de mentira, que passa a ter valor real quando você paga a sua dívida. Entende agora porque os bancos ficam ligando desesperados para a sua casa, à noite, finais de semana, feriados, oferecendo dívidas, empréstimos, cartões de crédito, cheque especial, seguros, títulos de capitalização, etc., 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 além de esquizofrenar seus funcionários para cumprirem metas absurdas? Eles fazem isso com cada um de nós e fazem isso com os países, através de seu sistema de agiotagem, o FMI. Eles nos levam à falência e nos tornam os escravos modernos, aqueles que dão seu tempo e sua saúde em um trabalho esgotante e mal remunerado para enriquecer uma meia dúzia de espertalhões. Convencem-nos a consumir desesperadamente para manter um padrão de vida que eles disseram ser o ideal. E com isso eles vendem, vendem e vendem, e você compra, compra e compra, sempre em uma interminável carência. O sistema midiático e do entretenimento, a boca do dragão. A mídia é a porta-voz da ilusão e da manipulação cabalista, através da massiva propaganda, dos filmes, das mensagens subliminares, da manipulação de notícias, da disseminação da cultura do medo e da violência, da vulgarização da sexualidade, da ultraerotização da infância, da indução à automedicação, da indução às drogas ilícitas, e poderíamos tecer uma lista interminável de malefícios. Mas não se faz necessário, pois nossa intenção é apenas fornecer a ponta do iceberg,
e deixá-los refletir e ponderar por si mesmos. Vamos citar a violência como um exemplo. O que é que vemos nos noticiários, novelas, filmes, desenhos animados, etc., além de violência? Os super-heróis de hoje são mais violentos do que os vilões. Um fato trágico é explorado durante semanas, até meses, mas um fato positivo, quando não há como esconder, é apenas uma notinha de rodapé em uma página sem importância do jornal, ou 5 segundos no meio do noticiário de rádio e TV. Ainda assim, sempre com uma conotação negativa que passa despercebida ao telespectador, mas o subconsciente grava. Vamos dar um exemplo. A economia brasileira cresceu apenas 2% neste trimestre. Noticiam eles. O fato é positivo, mas esse apenas negativiza tudo e passa a ideia de que a coisa vai mal. O resultado disso é medo. Lá vem a crise, é a recessão. Corram a fazer estoque das coisas, porque vai faltar produto, vai subir o preço, vai haver desemprego, e lá vem a inflação. Tudo isso por causa do apenas. Ainda há pouco tempo, noticiaram a nova droga que está destruindo o ser humano enfraquecido em seu alto amor, a tal crocodilo, que deixa a pele humana como escamas de jacaré e faz cair a carne dos ossos com a pessoa ainda viva. Primeiro, a mídia diz ao mundo inteiro que essa droga existe. Quem não sabia fica sabendo e desperta curiosidade em quem já traz tendência a vícios. Depois, dá todos os detalhes de onde e como conseguir a droga. A matéria-prima é vendida em farmácia, sem necessidade de receita médica, e a mistura é feita em casa. Isso mesmo, a mídia deu a receita. Enfatiza que está sendo usada em larga escala por ser de baixo custo. E ainda não se esqueceu de avisar que a pessoa não pode ser presa por consumo de entorpecentes, pois os ingredientes não são drogas ilícitas e sim remédios. Engana-se quem acredita que somente o que se come fisicamente traz danos à saúde. O lixo mental consumido no meio midiático é alimento muito mais contaminado e nocivo do que os agrotóxicos dos alimentos físicos. Neste caso, não adianta lavar o alface com vinagre. Assista às novelas globais das 21 horas, que em pouco tempo você será mais um consumidor de tarja preta no país. Recebe-se diariamente uma carga de impressões e emoções com tal alto teor de negatividade e se vai dormir em seguida. Sem saber por quê, seus níveis de estresse, irritabilidade, intolerância, atitudes agressivas e até violentas começam a aumentar. E os níveis depressivos também. Os noticiários mostram um mundo tão sem conserto que fazem você perder a esperança, a fé nas pessoas e em um mundo melhor, sem você saber que o mundo já é bom, cheio de gente boa e feliz, que aquilo que é noticiado é a exceção, não a regra. A mídia elege e depõe presidentes. A mídia endeusa e destrói artistas, políticos, ou quem quer que vá contra os seus interesses. Ou melhor, os interesses de seus mandatários. A mídia faz você acreditar na mentira mais deslavada e desacreditar da verdade que está explícita. A mídia pode deflagrar uma guerra ou acabar com ela. É uma matrix tão poderosa quanto perigosa, porque é formadora de opinião. Está nas mãos da cabala escura
e a representa em pele de cordeiro. E nós acreditamos. Deu no Jornal Nacional? Ah, então é verdade. Agora, vamos fazer um pequeno exercício para realinhamento energético. Sente-se em uma posição confortável, com a coluna reta, e feche os olhos por um instante. Respire bem fundo, lentamente, e solte o ar pela boca devagar, até esvaziar completamente o seu diafragma. Mais uma vez, inspire, expire, inspire, expire. Concentre o seu pensamento no chakra do coração, que fica bem no meio do seu peito, entre as duas mamas. É nesse chakra que a sua alma, a sua essência, está conectada a você, mente e corpo humano encarnados. Abençoe este momento sagrado de encontro com você mesmo e se deixe levar por essa sensação de leveza. Inspire, expire. A alma é leve, é serena, ela não julga, não critica, não se ressente de nada. A alma nada teme, também nada condena. Quem faz isso é a mente. A alma é a sua parte divina, é a sua águia, livre e poderosa. Ninguém a pode controlar. Ninguém a pode subjugar. Ninguém a pode aniquilar. A alma é soberana. Inspire, expire. Não julga os que agem causando danos aos outros. São apenas seres que ainda não enxergam a sua própria luz e usam suas sombras para exercer o poder sobre o outro, na ilusão de curarem suas próprias feridas, preencherem o vazio deixado pela ausência de si mesmo. Inspire, expire. Você tem luz. Você enxerga a sua luz. Então direcione um sentimento de perdão e amor a esses seres, perdidos em suas próprias sombras. Mostre a outra face, a outra maneira de agir, pois os sentimentos e emoções negativos são prejudiciais a quem os sentem, não àqueles a quem são dirigidos. Libere, deixe-os ir. Inspire, expire e repita comigo. Eu libero toda dor, todo medo, toda reprovação, crítica ou julgamento.
sentimentos que me mantêm preso à sombra. Eu compreendo que minha luz é invencível e soberana, e que nada nem ninguém pode me controlar ou manipular. Eu aceito que não sou vítima e que o que quer que se manifeste em minha vida fui eu quem criou, e por isso eu me perdoo incondicionalmente. Eu aceito e acolho os limites da minha mente humana, na certeza de que minha alma tem ascendência sobre tudo em mim. Nada nunca poderá me deter ou manipular ou aniquilar. Inspire, expire profundamente. Abra os olhos bem devagar e relaxe, sentindo-se limpo de qualquer negatividade. Namastê.